Pronto. Então, seja f uma função contínua, contínua em R. Tá? F é uma função contínua em R. Então, eu começo com a seguinte observação. Se existe A, contínuo em toda reta, tá? Se existe A real, tá o quê? Essa integral, que é uma integral imprópria, e essa integral aqui, tal que essas duas integrais convergem, a integral de A mais infinito e a integral de menos infinito a A convergem, então, dado B real, para todo B real, B real qualquer, por resultado da aula passada, a integral de B a mais infinito da F, essa integral converge. Porque veja que a função, olha aqui, ó, a função ela é, tá aqui a reta, a função ela é contínua na reta toda, então ela é contínua em A mais infinito. Aí eu pego B aqui. Aí nós já sabemos da aula passada que uma função contínua no intervalo A fechado mais infinito nessas condições, se a integral de A mais infinito converge, a integral de B a mais infinito converge. Eu tenho uma relação entre as duas integrais. E vale tanto se for assim como se for assim. Porque se a integral de A mais infinito converge, sendo a F contínua na reta toda, em particular contínua no intervalo B mais infinito, a integral de B a mais infinito também converge. E o resultado vale para o outro lado. Tá? Como a integral de menos infinito a A converge, a integral de menos infinito a B também converge. Ou seja, essas duas integrais convergem. Então, se existe um A real tal que estas duas integrais convergem, essas integrais convergem qualquer que seja o B real. E não para por aí. Com o seguinte, nós já sabemos, vamos desenhar assim, A e B. Quem é a integral de A a mais infinito da F? É a integral de A a B da F, mais o que? B a mais infinito da F. E essa relação vale tanto se é A antes, como se é o A depois. É a mesma coisa. A integral de A mais infinito é a integral de B a mais infinito menos a integral de AB, mas menos a integral de AB é a integral de B a A. Então, passa para o outro lado, tá? Vale isso. A integral de... Vocês estão entendendo? A integral de B a mais infinito é a integral de A mais infinito mais a integral de B a A. Aí a integral de B a A passa para o outro lado, menos a integral de B a A, que é a integral de A a B. Então, e tá, vale para o outro lado também. A integral de menos infinito a A da F é igual a quê?
né? Também, aí no caso aqui fica o quê? A integral de B a da F mais a integral de B a mais infinito da F. Vamos ver aqui, ó. A integral de menos infinito a A é a integral de quê? De B a mais... Perdão. A integral de menos infinito a A é a integral de menos infinito a B mais a integral de B a A. Isso vale tanto se o A está... Isso vale para B menor do que A e para A maior do que B também. Daí, ou e assim, você tem o seguinte, some isso com isso. A integral de A de menos infinito a A da F mais a integral de A a mais infinito da F é igual, soma desse lado. Só que quando eu somo a integral de A a B com a integral de B a A, dá zero. Então isso aqui é igual à integral de menos infinito a B mais a integral de quê? De B a mais infinito da F. Portanto, meu amigo, se existe um A tal que estas integrais aqui convergem, elas convergem para qualquer valor de A em R. E essa soma independe de A. Qual é o resultado que fica? Se existe um A real tal que estas duas integrais convergem, elas convergem para qualquer valor de A. E essa soma independe do valor de A real escolhido. Isso permite a seguinte definição. Tá, porque dado B real, integral de A mais infinita, integral de infinita A é igual a de infinita B mais a integral de B a A. Pronto. Tá bom. E isso permite, então, a seguinte definição. Seguinte definição. Ó. Seja f uma função contínua em R. Seja f uma função contínua em R. Nós dizemos que f é integrável em R quando existe um A real tal que essas duas integrais, a integral de menos infinita a da F e a integral de A a mais infinito da F, tal que essas duas integrais convergem, que são integrais impróprias. Tá? E, neste caso, a soma
Neste caso, que no caso em que existe o A, tal que integral, e neste caso, essa soma, a integral de menos infinita a da f, mais a integral de a mais infinito da f, essa soma, que neste caso independe do valor de a, porque se para um a essas duas integrais convergem, para todo a essas duas integrais convergem, essa soma é a mesma, e neste caso essa soma ela é denominada, é chamada o quê? Integral imprópria de quem? Da função f em toda a reta, sendo denotada por esse símbolo. F. E eu aproveito para dizer o seguinte, nós falamos que essa integral imprópria converge quando existe um A real, tal que essas duas convergem. Ou seja, quando a função f é integrável em R. Ou seja, quando é que essa integral converge? Quando a função f é integrável em R. Quando existe um A real, tal que essas duas integrais convergem. Entendido? Mas trata-se, é evidente, de uma integral imprópria. Aí vem a pergunta, vou colocar logo aqui. Integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre x2 mais 1. É uma integral imprópria. Pergunta, essa integral converge? Para mostrar que essa integral converge, eu tenho que exibir um A, tal que essas duas integrais convergem. E para mostrar que ela diverge, eu tenho que exibir um A, tal que uma delas diverge. Vocês estão entendendo? Por conta dessa definição, dessa propriedade aqui, para mostrar que ela converge, é necessário e suficiente exibir um A, tal que as duas convergem. E para mostrar que ela diverge, é necessário e suficiente exibir um A, tal que uma delas diverge. Não é não? Porque se para um A, uma delas diverge, para esse A, essa que diverge para todo A. Então, acabou a conversa. Tá bom? Por causa de proposição da aula anterior. Agora, vejamos. Vou escolher o zero. A como sendo zero. Então, pense, ó, que é a integral de 0 a mais infinito de 1 sobre x2 mais 1. Isso é uma integral imprópria do tipo exibido, explicado na aula passada. Isso, por definição, é o limite com u tendendo a mais infinito da integral de 0 a u de 1 sobre x2 mais 1. Que é o quê? Que é o limite com u tendendo a mais infinito, integral de 1 sobre x2 mais 1, arco tangente de x. Arco tangente de x. De quanto? De 0 a 1. Então, isso é o limite com u tendendo a mais infinito do arco tangente de u menos o arco tangente de 0, que é 0. E o limite, qual é o limite? Preste atenção. Raciocinem, pensem, em termos de definição do arco tangente. Qual é o limite do arco tangente de u quando u tende a mais infinito? Π sobre 2. Muito bem. Π sobre 2. Ó, você que tem alguma dúvida, geometricamente você vê isso. U e V, ou x e y. Círculo trigonométrico.
cerco de raio 1. Eixo aqui das tangentes. Isso aqui sendo U, quem é esse ângulo? Arco tangente. Tangente de U. Quando U tende a mais infinito, o arco tangente de U tende a π sobre 2, naturalmente. Então essa integral converge. Tá? E a integral de menos infinito a zero de 1 sobre x2 mais 1. Por definição, o que é isso? É o limite com U tendendo a menos infinito, tá? De quem? Da integral de quem? De U a zero de 1 sobre o x. Isso é o quê? Isso é o limite com U tendendo a menos infinito do arco tangente de x de U a zero, tá? Isso é o limite com U tendendo a menos infinito do arco tangente de zero, que é zero, menos o arco tangente de U. E com U tendendo a menos infinito, o arco tangente de U tem limite menos π sobre 2. Com menos na frente, o limite é π sobre 2. Então as duas integrais convergem para o zero. Zero a mais infinito converge, menos infinito a zero converge. Então converge para todo número real C. Integral de C a mais infinito, integral de menos infinito a C converge qualquer que seja o C real. E a soma, tá, das respectivas integrais é a mesma, que é a integral imprópria de menos infinito a mais infinito. Então, daí, por definição e por propriedade, a propriedade gera a definição. Integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre x2 mais 1. Essa integral converge com o seu valor sendo igual a quem? Seu valor sendo igual a quê? A π. Em termos geométricos, o que você calculou foi o seguinte. A função 1 sobre x2 mais 1 lá do cálculo 1 é um exemplo batido lá no cálculo 1. O gráfico é assim. E o que você encontrou foi a área da região ao longo da reta limitada pelo eixo das ordenadas, sabe que é? Quanto é a área dessa região ilimitada? Ela é uma região ilimitada, mas tem área finita, igual a quanto? Π. Essa já é π. Tá? Vamos a uma. E este exemplo, ele esclarecedor a partir da definição. Você deve observar o seguinte. Vamos pegar esse exemplo. Pegar aqui x sobre x2 mais 1. Integral de x sobre x2 mais 1. Há uma definição para convergência. Olha a definição. A definição é essa daqui. Nós dizemos que essa integral converge quando o quê? Existe, né, um A real, tal que essas duas integrais convergem e essa soma, que nesse caso independe de A, é a integral imprópria de f em R. Tá? Mas que f é integral em R. Então vamos ver esse exemplo aqui. Então para isso, façamos segunda definição. Então, pegar o A igual a zero também. Vamos lá. Vamos abordar o caso em que o A é zero. Integral de zero a mais infinito de x sobre x2 mais 1. Tá?
Então, isso aqui é igual ao limite